carta surpreendente do esposo revela um segredo obscuro e transforma sua vida por completo. Ana sempre achou que a vida em seu bairro tranquilo era como um conto de fadas. As ruas calmas, as árvores frondosas e o barulho distante de crianças brincando eram sua rotina. Mas essa calmaria, que parecia tanta beleza, escondia uma solidão profunda. O marido Rafael era a imagem da gentileza, mas se tornara cada vez mais ausente. Sempre ocupado com o trabalho, os compromissos pareciam não ter fim. Cada dia que passava, Ana se sentia mais distante dele, apesar de estarem sob o mesmo teto. Naquele final de dia, o sol se punha, colorindo o céu em tons de laranja e violeta. Era seu momento favorito. Ana entrava em casa. O cheiro do jantar que preparava misturava-se ao aroma a trazer uma sensação de aconchego. Ao olhar para a mesa posta, algo chamou sua atenção. Sobre o sofá havia uma carta, endereçada a ela, escrita em uma caligrafia que não reconhecia. O coração de Ana disparou. O que poderia ser tão importante? Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope, seu conteúdo revelando o segredo que estava escondido há anos. Ana, preciso te contar sobre meu passado, um erro que me assombra. As palavras dançavam antes confortante. Lhe causava ânsia. As luzes da sala pareciam mais frias, quase gélidas. Como eu não soube disso? Será que ele sempre foi assim? A questão ecoava em sua mente como um grito sufocado. A dúvida a consumia. O homem que amava poderia ser um estranho. E se tudo o que tinham construído não passasse de uma ilusão? As paredes, antes seguras, agora pareciam opressivas, cercando-a em um labirinto de incertezas. Quando estava prestes a se perder em pensamentos, a campainha tocou. Com o coração na boca, Ana abriu a porta. Diante dela, uma figura enigmática. A mulher, de olhar intenso e expressão séria, simplesmente perguntou: Você é Ana? Você precisa saber a verdade sobre Rafael. O sangue de Ana gelou. O que mais ela poderia descobrir? O mundo à sua volta parecia girar de forma errática e ela estava presa no centro do furacão emocional. Num piscar de olhos, Ana percebia que não era apenas uma traição. Era um emaranhado de mentiras. Cada palavra da carta a levava a ciclos de desconfiança. A figura diante dela parecia saber mais do que deveria, mais do que Ana poderia imaginar. Com um nó na garganta, Ana se afastou, tentando processar a avalanche de informações. Sentada na cama, a carta amassada em suas mãos, o peso da desilusão a esmagava. E quem era aquela mulher? A pergunta a consumia. A esperança de reconstruir sua vida parecia mais distante a cada instante. Mas uma centelha dentro dela pulsava. Talvez, só talvez, a verdade pudesse trazê-la de volta ao caminho certo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo explosivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sentada em sua cama, com a carta de Rafael amassada nas mãos, Ana sentia o peso da traição como um corpo sobre seu peito. A mulher na sua porta, com aquele olhar penetrante, parecia mais uma sombra do que uma pessoa real. Você precisa saber a verdade sobre Rafael. Aquela frase ecoava em sua mente, uma sirene de alerta que a fazia tremer. Quem é você? Ana conseguiu perguntar, a voz falha, como se cada palavra exigisse um esforço sobre-humano. A mulher hesitou, e isso apenas aumentou a ansiedade que formigava na pele de Ana. Meu nome é Clara. Eu sou a pessoa que Rafael traiu você com, mas isso não é tudo. O coração de Ana parou. Tudo o que ela achava que sabia, tudo que construiu, poderia estar sendo sustentado por mentiras. A ideia de Rafael a trair já era uma espécie de morte. Agora, escutar que havia mais parecia um tiro no escuro. Clara respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir uma caixa de Pandora. Eu não estou aqui só para falar sobre isso. Rafael não é quem você pensa. Ele está envolvido em algo muito mais sombrio. Ana franziu a testa. Como assim? Seus lábios mal conseguiam formar as palavras. O ar na sala parecia drenado e tudo à sua volta parecia distante e turvo. Ele tem um passado com o qual não lidou e que o trouxe mais problemas do que você imagina. O que ele fez não foi só uma traição, Ana. Rafael é uma pessoa que tem um lado obscuro. Ele está envolvido em negócios ilegais. E eu fui apenas uma peça desse jogo. As palavras de Clara saíram entrecortadas, mas a clareza delas era como um soco no estômago. A cada frase, Ana sentia o chão desaparecer sob seus pés. É mentira! Não pode ser verdade! A negação saltou de sua boca antes que ela pudesse se controlar. Sua mente girava e sua visão turvava. Como poderia Rafael, que sempre foi tão gentil e amoroso, estar enredado em algo tão macabro? Eu também pensei que ele era diferente. Até que a verdade veio à tona, Clara respondeu, o olhar triste. Ele me pediu ajuda para seguir com esses negócios e depois me descartou. Eu perdi tudo por causa dele. A frustração e a dor nos olhos daquela mulher pareciam tão genuínas que Ana hesitou. Você não pode ficar aqui, Ana gritou. Suma da minha vida. O desespero começava a atiçar sua ira. Eu não estou interessada nas suas mentiras. Mas no fundo, Ana sabia que era difícil ignorar a evidência daquela revelação. Foi então que um barulho surdo veio do andar de baixo. O som de um objeto batendo forte no chão, seguido de passos apressados e vozes elevadas. Estômago de Ana se contorceu. O que foi isso? A mulher ao seu lado parecia tão preocupada quanto ela.
Não sei, mas... Antes que Ana pudesse terminar, a porta da frente se abriu com violência. Era Rafael. A expressão em seu rosto era de pânico total. Ele congelou ao ver Ana ali, com a carta na mão. Você não deveria estar aqui. A voz dele estava carregada de um desespero que Ana nunca tinha escutado antes. Quem é ela, Rafael? Ana disparou, apontando para Clara que estava ali ao seu lado. Feita de coragem e temor ao mesmo tempo. Escuta, Ana, você não pode ficar envolvida. Rafael gritou, e foi nesse instante que Ana percebeu algo nas roupas dele, uma mancha escura, e como um relâmpago a certeza atravessou sua mente. Ele estava sujo de sangue. O ar ficou pesado, uma bomba relógio prestes a explodir. O que você fez, Rafael? A pergunta saiu engasgada, já não importava mais o que lhe contaram. A traição agora parecia o menor dos problemas. Ana estava prestes a enfrentar um pesadelo maior do que imaginou. Enquanto Rafael tentava processar a cena diante dele, tudo começou a desmoronar. A vida tranquila que conhecia estava prestes a se transformar em um filme de horror. E enquanto os gritos ecoavam pelo corredor, Ana sabia que a verdade, a dor e o caos apenas começavam. De repente, não eram mais apenas mentiras a serem desvendadas. A vida deles dependia do que estava prestes a acontecer. O que você fez, Rafael? A pergunta pairava no ar pesado, como um peso insuportável. O olhar dele a fazia tremer. O pânico em seu rosto não era apenas medo. Era desespero. Um abismo bem mais profundo do que Ana poderia imaginar. Ana, você não entende. Eu não queria que você visse isso. Rafael parecia perdido, a voz trêmula, a cada palavra mais desesperada. Por favor, deixe eu explicar. Explicar o que, Rafael? Que você está sujo de... Ana gesticulou, tentando processar a imagem dele. Mas as palavras não saíram. O nojo subiu pela garganta. O choque a paralisou. A vida que conhecia estava desmoronando. E tudo que a cercava girava como um tornado. Clara, que até aquele momento ficava em silêncio, lançou um olhar intenso para Rafael. Ana, ele não pode te proteger. O que aconteceu não é só uma traição. Cala a boca! Rafael gritou, mas o desespero em sua voz não conseguia esconder a verdade. Ana, eu fiz escolhas erradas, mas não é o que você está pensando. O coração dela disparou. A insistência dele só tornava tudo mais confuso. Neste momento, a porta estourou com um estrondo que soou como um trovão. O agente da polícia, um homem robusto em uniforme, adentrou o local com determinação. Polícia. Ninguém se mexa. Era a última coisa que Ana esperava ouvir. O caos tomou conta. Olhares se cruzaram. O ar estava elétrico. Ana, precisamos correr! Rafael gritou agora, olhando como se estivesse à beira de um colapso. Mas Ana já não. Sabia em quem confiar. O homem que amava, o que prometeu estar sempre ao seu lado, agora parecia mais um vilão. O que você fez, Rafael? O que você escondeu de mim? A voz dela carregava a raiva e tristeza que a consumia. Rafael é um criminoso. Ele está envolvido em um esquema de tráfico. Clara disparou e as palavras caíram no ambiente como uma bomba. O agente olhou para Rafael. Então encarou Ana com um olhar de compaixão.
Estamos aqui para proteger você, senhora. A confusão agora tinha um rosto. Ana sentia que tudo girava ao seu redor. As vozes pareciam distantes. O que estava acontecendo? Rafael não era apenas um traidor. Era cúmplice de algo muito maior. O chão sob seus pés já não era mais seguro. Você não pode acreditar nela. É mentira. Rafael suplicou, mas Ana já não sabia mais o que era verdade. O calor nas lágrimas começava a se misturar com o medo gelado que a consumia. Você fez isso comigo. Você me traiu. As palavras saíam como flechas. Calma! O policial ergueu a mão, mas a tensão estava insuportável. E então, como se o universo tivesse conspirado para o caos, mais uma batida na porta. Dessa vez, a entrada foi silenciosa, mas a tensão devia estar aqui. Ele rosnou e isso fez o coração de Ana parar. A confiança de anos com aquela mulher que era como uma irmã desabou. Fernanda, o que você sabe? Eu sei de tudo. Ela respondeu, a voz firme. Rafael não é só um criminoso. Ele, e antes que pudesse concluir, Rafael avançou, um movimento rápido como um raio, e agarrou Fernanda pelo braço. Cale-se! O grito dele cortou a sala em silêncio. O policial se moveu, mas tudo aconteceu tão rápido. O rosto de Fernanda se contorceu em dor. E Ana teve certeza de que aquilo era uma tentativa de se machucá-la. A cena se desenrolando como um pesadelo. As paredes pareciam fechar ao redor dela. O que mais ele estava escondendo? A traição, o esquema. E agora a ameaça à sua melhor amiga. Tudo estava se desintegrando. E Ana viu sua vida, seu amor, se tornarem manchas de dor. Rafael, chega, deixe-a ir! Seu grito ecoou, mas o silêncio seguinte era ensurdecedor. Ele estava perdido e naquele instante Ana percebeu que não conhecia Rafael. As peças do quebra-cabeça estavam se virando, mas a imagem era irremediavelmente distorcida. E no meio daquele caos, uma única pergunta atravessou sua mente. Quem realmente era o homem que ela amava? Ana estava paralisada, olhando nos olhos de Rafael. A tensão era palpável. Um fio prestes a romper. O policial se movia, pronto para agir, mas Ana sentia que suas próprias pernas estavam grudadas no chão. O que ela deveria fazer? O coração batia descompassado. Ela queria que tudo isso fosse apenas um pesadelo, mas a realidade esmagadora estava ali, bem diante dela. Rafael, o que você fez? A voz dela soou como um sussurro, mas o medo era profundo. Ele começou a gaguejar, a respiração acelerada. Ana, escuta, não é o que você pensa. Eu não podia ficar sem te proteger. Proteger de quê? Desse inferno? Choramingou Ana, sem conseguir conter as lágrimas que escorriam pelo rosto. Clara olhava de um para o outro, os olhos cheios de compaixão, mas também de uma determinação que a fazia parecer mais forte do que qualquer um naquele momento. Foi então que tudo aconteceu em um piscar de olhos, um barulho ensurdecedor. Ressoou na sala como um trovão. A porta estourou para dentro e mais figuras vestidas de preto entraram. Não um, mas 3 homens. Eram pesados, rostos sérios e olhares frios. Saia do caminho! Gritou um deles, e tudo parecia se mover em câmera lenta. Rafael se virou,
o pânico tomando conta de seus olhos. Não, não agora! Ele tentava proteger Ana. A vontade de gritar era imensa, mas um grito ficou preso na garganta dela. O policial se posicionou entre os intrusos e Ana, levantando a arma. Silêncio! Todos vocês! O que está acontecendo aqui? Os homens não hesitaram. Um deles avançou em direção a Rafael, que parecia ter seu mundo desmoronando. Você achou que poderia fugir, não é? Estava se fazendo de bonzinho enquanto estava aqui se escondendo. A voz era cortante, repleta de desprezo. Não sou, eu não sou. Rafael balbuciava, mas as palavras pareciam não ter poder. Ana sentiu o estômago revirar. A cena que se desenrolava era surreal. Ela estava em um filme e cada segundo se tornava mais insuportável. Você é um traidor, Rafael. O homem continuou. Viveu na mentira e agora isso acaba. E quando Ana achou que não poderia piorar, o homem revelou algo em uma bolsa. Uma foto que ele lançou para Ana como se fosse uma bomba, o que a fez parar. Uma foto de Rafael com outra mulher. Mas não era apenas uma imagem de traição. Era mais. Ana inclinou-se para ver e seu mundo desabou. A mulher na foto não era Clara. Era Fernanda. Não pode ser, Ana sussurrou, a realidade se tornando uma névoa densa. O tempo parecia parar enquanto ela analisava cada detalhe daquela imagem, a verdade sendo um golpe direto no coração. Você a traiu com ela? O olhar de choque e desilusão a consumia. Não, não é isso que parece, Rafael protestou, mas Ana já não conseguia ouvir. Tudo o que ele dizia soava como eco distante. A traição era o absurdo, mas agora havia um enredo mais profundo, uma sombra atrás das sombras. Clara soltou um sussurro. Ana, isso não é só sobre ele. Ele está metido em algo muito mais perigoso. Aquelas palavras bateram no peito dela como uma marretada. O que mais havia escondido? Quem ele realmente era? O policial mantinha a situação sob controle, mas a atmosfera estava carregada de tensão. O que seria o próximo movimento daquela noite fatídica? Um silêncio mortal se instalou, enquanto Ana lutava contra a enxurrada de emoções. O choque e a traição se tornavam partes de um quebra-cabeça cada vez mais intrincado. Eu preciso saber a verdade, Rafael. Agora! Gritou Ana, a voz firme, mas os olhos estavam vazios. Não eram mais apenas mentiras. O verdadeiro enredo estava prestes a ser desenterrado. A incerteza apertava seu peito. E enquanto olhava para os rostos ao seu redor, uma pergunta a consumia. Até que ponto Rafael estava disposto a ir para proteger seus segredos? O ar pesava no meio do caos. Uma abóbada de segredos começava a desabar, e Ana estava prestes a descobrir que a vida que conhecera até então era apenas a ponta do iceberg. Os homens de preto cercavam Rafael, prontos para cobrir o desfecho daquela história. E na mente de Ana, um último pensamento ecoou. O que mais essa noite ainda poderia revelar? O ar pesava. No meio do caos, uma abóbada de segredos começava a desabar.
E Ana estava prestes a descobrir que a vida que conhecera até então era apenas a ponta do iceberg. Os homens de preto cercavam Rafael, prontos para cobrir o desfecho daquela história. E na mente de Ana, um último pensamento ecoou. O que mais essa noite ainda poderia revelar? Polícia! Todo mundo no chão. O oficial de polícia gritou, as palavras reverberando em um ambiente já tenso e carregado. Os homens de preto hesitaram por um instante, mas Rafael, com os olhos esbugalhados de pânico, reagiu como se estivesse em um filme de ação. Ele empurrou Fernanda para o lado e avançou em direção à saída, como se pudesse fugir. Rafael! Ana gritou, mas as palavras pareciam se perder na confusão. O policial bloqueou a passagem, mas a movimentação frenética só aumentava. Ouvindo os gritos, portas se abrindo e fechando, o caos tomou conta da sala. Tudo girava, enquanto Ana observava a cena com a mente embaralhada. E foi então que, no meio daquela correria, lá estava. Uma mancha avermelhada começou a se espalhar pelo chão. Ana olhou para baixo e seu coração disparou ao ver o que parecia ser uma poça de sangue. Seu estômago revirou. A polícia havia entrado em uma situação muito mais séria do que qualquer um poderia imaginar. Havia um homem caído ao lado da porta, com uma expressão de dor e uma ferida visível na lateral. O pulseirinha de Rafael estava ali, deixado para trás na pressa. Quem é ele? Ana perguntou, o coração acelerado. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar e a verdadeira natureza da situação se revelava. Ele é um dos meus associados, Rafael gritou, desesperado. Mas não é o que você está pensando. Não sou um criminoso, Ana. Não posso explicar agora. Mas enquanto ele falava, o homem começou a gemer. E isso fez o coração de Ana afundar. Não era só um corpo. Era um sinal do tipo de vida que Rafael levava. Os polícias cercaram Rafael, mas foi Clara quem se adiantou. Ana, você precisa saber a verdade. O olhar dela era intenso, como se chamasse Ana para entrar em um abismo de conhecimento que ela não estava pronta para enfrentar. Rafael não só se envolveu em negócios escusos, ele e esse homem. Eles têm muito mais em comum do que você imagina. Ana olhou para Clara e as palavras a atingiram como uma onda. O que você quer dizer com isso? A confusão já não era só sobre traição, era sobre a vida inteira dela. A cada revelação, uma nova camada era descoberta. O homem no chão é seu irmão. As palavras ecoaram como um trovão no silêncio da sala. Ana foi tomada por uma onda de choque. Seu irmão não podia ser. A imagem de Rafael, gentil e protetor, se desmoronava em fragmentos. Não, não é possível! Ana berrou. Sua mente era um turbilhão. As lembranças se aglomeravam. A infância, os momentos com seu irmão. Ele está morto! Isso não faz sentido! A dor estava em todo o seu ser. E a ideia de que Rafael estaria por trás de uma traição. Ele estava envolvido. Não consegui proteger você. Ana se virou para ele, sem saber se acreditava. Todos os alicerces de sua vida estavam sendo derrubados. E a verdade era mais cruel do que qualquer mentira. E nesse clima de tensão, enquanto as luzes da sala pulsavam, uma sirene ecoou do lado de fora.
O caos estava se intensificando. A realidade se tornava mais desesperadora. Se você está dizendo a verdade, então me mostre, Ana gritou. Mas o que ela queria saber parecia tão distante. Enquanto Rafael lutava contra as autoridades e Ana tentava compreender a dimensão do que estava acontecendo, o chiado de um celular no fundo da sala. Olhando, Ana viu o aparelho ao lado. Do homem caído, escolhendo aquele momento para vibrar e revelar uma mensagem. Era uma ligação perdida, de um número desconhecido, mas aquela intensidade de esperança a fez hesitar. O mundo ao redor dela virou um turbilhão de incerteza, e sua vida parecia na borda de um abismo. Você precisa decidir, Ana, Clara disse, o olhar ansioso. Mas enquanto os caminhos se bifurcavam, a única pergunta que passou pela mente de Ana era: a que preço ela conseguiria descobrir toda a verdade? O que mais estava escondido sob a superfície? E quem realmente estava ao seu lado na tempestade? As palavras de Clara ainda ecoavam na mente de Ana, enquanto as sirenes uniam lá fora e a agitação no ambiente aumentava. Ela estava tão perdida em seus pensamentos que, por um momento, mal percebeu quando um dos homens de preto se aproximou dela, cortando a confusão. Ana, não posso permitir que você fique aqui, ele disse, quase sussurrando, mas com um olhar persuasivo como um aviso. Você está me ameaçando? Ana questionou, a raiva borbulhando. Mas ele não parecia alcançar o desespero que a rodeava. O policial ainda mantinha Rafael sob controle, mas o cenário mudava a cada segundo. Não, não é isso, ele disse, movendo-se rápido para frente. Precisamos saber a verdade agora. Ele olhou para Fernando. A tensão em seu corpo era palpável. Se você não se afastar, pode se tornar uma parte desse caos. O que possa acontecer aqui vai além da sua compreensão. Do que você está falando? Ana sussurrou, já começando a sentir um frio na espinha. O que mais você sabe? Quando o homem hesitou, Clara o empurrou. Sua voz havia adquirido uma nova firmeza. Ana, você precisa focar nele. Não é apenas sobre Rafael. Foi quando, num estalo, o celular caído no chão começou a vibrar novamente, como se estivesse clamando por atenção. Ana hesitou, mas o medo a puxava para a mensagem. Instintivamente ela se agachou para pegar o aparelho. Pela última vez, Ana, não toque nisso! Rafael gritou, tentando se desvencilhar das mãos do policial. Mas era tarde demais. Enquanto seus dedos deslizaram pela tela, o nome que surgiu a fez parar. Lucas! Ana congelou. Lucas, seu irmão desaparecido. O nome reverberou. Dentro dela, uma conexão direta entre o passado e a realidade distorcida que enfrentava agora. Ela apertou o celular com força. Como você sabe sobre ele? Perguntou, o olhar fixo em Rafael, buscando respostas. Eu não sei. Não é o que você pensa. Rafael parecia aflito, mas a verdade estava se escorrendo por entre seus dedos. Clara, agora perto de Ana, exclamou. Se virou, colocando-se em alerta. Saia da frente! Ele gritou, quase forçando Ana a recuar. É ele! Rafael gritou, a voz mais alta que o caos. Eles vieram para me pegar! A última frase foi como um balde de água fria. O empoderamento estava mudando de mãos e Ana percebeu que
tudo era muito mais complicado do que imaginava. Então, um estrondo. A porta se abriu com força. Um grupo ainda maior de homens armados entrou, mais determinado e preparado. Entre eles, um rosto familiar se destacou. Era Lucas, o irmão que todos acreditavam estar morto. Rafael! Lucas gritou, dirigindo-se ao homem que ficou em choque absoluto. Você me abandonou! Tudo isso foi por sua causa. O olhar que eles trocavam era de revelação e traição. Para Ana, tudo parecia um sonho insuportável. Lucas, você tá vivo? Ana abriu a boca, mas a esperança logo se transformou em uma onda de dúvidas. Por que ele estava com aqueles homens? E que segredos ele trazia consigo? Rafael estava prestes a desmoronar sob o peso da verdade, mas o impacto do que estava diante dela a pegou desprevenida. Lucas riu e o som soou como o tilintar de sinos de morte. Preciso te contar, Ana, tudo o que você sempre quis saber. Começa agora. A voz dele soou firme e, naquele instante, anseios secretos e lealdades desmoronaram. O passado se tornava um labirinto, tudo se cruzando e levando Ana a um abismo que não sabia que existia. Chega! Gritou. O policial tentando restaurar a ordem. Mas o que Ana não sabia naquela hora era que o jogo estava apenas começando. As peças se rearranjavam e nenhuma amizade nem amor estavam seguros. O que mais iria se desvelar naquela noite fatídica? Enquanto tudo girava e se transformava, Ana sentia o peso do mundo em suas costas. Havia uma tempestade de segredos e revelações, e a verdadeira história estava prestes a desabar. E no eco das emoções, ela sabia que aquela noite iria mudar suas vidas para sempre. O ar estava pesado, as tensões alcançavam um nível quase insuportável. Ana olhou para Lucas, que parecia uma sombra familiar, mas a verdade em seus olhos era bem diferente. O que você queria me dizer, Lucas? Ela mal conseguiu articular, a confusão se misturando à raiva. Ana, precisamos sair daqui agora. Lucas respondeu, se movendo em direção a ela como um guarda-costas, mas seus olhos estavam cheios de segredos não revelados. O caos ao redor continuava, mas algo nele despertava mais perguntas do que respostas. A polícia estava quase se preparando para agir, e Rafael tremia como uma folha ao vento. O homem caído ao lado da porta ainda gemia, e a cena parecia prestes a explodir em uma nova camada de desespero. Mas antes que alguém pudesse fazer outro movimento, Clara cortou a tensão com suas palavras. Lucas, você não pode correr. Você sabe do que Rafael é capaz. E foi aí que tudo mudou. Você não entende. Clara! Lucas falou, sua voz baixa. A verdade vem de longe, e não é o que você pensa. O silêncio caótico foi interrompido por uma revelação que parecia poderosa demais para estar ali. Ana sentiu o coração parar um segundo. Como assim? O que você quer dizer? Ana se virou rapidamente para ele, a frustração e a urgência a dominando. Mas a resposta estava longe de ser a que esperava. Rafael
não é um simples criminoso. Ele nunca foi. E eu também não. A revelação foi como um soco. O ar se tornou espesso de repente. A polícia hesitou e houve uma troca de olhares entre os homens. Que diabos você está tentando dizer? Rafael berrou, a palidez em seu rosto se intensificando. Ele estava prestes a ter uma crise. Você está mentindo. Você tinha que estar morto. E eu não me importo mais com você! Lucas gritou, sua voz cortante ecoando na sala. A vida que você me deu não é nada. Você me usou. Me treinou como se eu fosse um ladrão qualquer. Foi a primeira vez que Ana percebeu não ser apenas um irmão perdido, mas um homem marcado por um passado sombrio. Os homens de preto ao redor começaram a murmurar entre si, e o policial levantou a arma, a situação crescendo a cada instante. Ameaça confirmada. Todos se afastem. Não, você não entende! Clara gritou, erguendo as mãos em um gesto de paz. Há mais em jogo o que está acontecendo. Aqui é apenas a ponta do iceberg. Ana estava perdida. Os sentimentos conflituosos a cercavam. O que está acontecendo, Lucas? O que você sabe? Lucas respirou fundo, apertando os punhos. Rafael e eu não somos apenas inimigos. Ele é meu pai. Aquilo caiu como uma bomba na sala. Ana quase desmaiou. Os olhares se cruzaram. A incredulidade tomou conta. O mundo dela estava de cabeça para baixo novamente. Não pode ser! Rafael se lançou para a frente, apenas para ser contido pelo policial. Isso é impossível! Isso é uma mentira! Não é! Eu sou a prova viva do seu passado! Lucas continuou, avançando em direção a Rafael, a fúria pulsando em suas palavras. Você me escondeu a verdade por tanto tempo, mas agora você não pode mais fugir dela. Cada palavra era uma facada, a revelação palpável como um tapa na cara. Ana se viu dividida. Rafael, o homem que sempre amou, e Lucas, um irmão que acreditou estar morto. Não posso acreditar nisso. Ela sentia seu coração na garganta, o sangue fervendo. O que mais você escondeu, Rafael? Eu não fiz isso. Rafael parecia em um estado de choque, mas Ana já não sabia mais em quem confiar. Nesse momento de confusão, uma explosão estrondou lá fora, sacudindo tudo. A luz piscou e em um segundo o tumulto se transformou em caos total. O vidro se quebrou. Os gritos aumentaram e todos se viraram para a fonte do som. Lucas se lançou na frente de Ana, protegendo-a. Corra! Ele gritou, enquanto Rafael era cercado pelos homens de preto. É agora ou nunca, Ana! Em meio ao desespero, Ana percebeu que a verdade estava longe de ser simples. A vida deles, as mentiras, as traições, tudo se emaranhava em um complexo labirinto. E enquanto o barulho aumentava e as luzes giravam em um frenesi caótico, ela só conseguia pensar em uma coisa: como tudo isso a levaria em direção a um cenário ainda mais sombrio. Campo de batalha. O ar estava pesado, as tensões alcançavam um nível quase insuportável. Ana olhou para Lucas, que parecia uma sombra familiar, mas a verdade em seus olhos era bem diferente. O que você queria me dizer, Lucas? Ela mal conseguiu articular, a confusão se misturando à raiva. Ana, precisamos sair daqui agora, Lucas respondeu, se movendo em direção a ela como em guarda-costas.
mas seus olhos estavam cheios de segredos não revelados. O caos ao redor continuava, mas algo nele despertava mais perguntas do que respostas. A polícia estava quase se preparando para agir, e Rafael tremia como uma folha ao vento. O homem caído ao lado da porta ainda gemia, e a cena parecia prestes a explodir em uma nova camada de desespero. Mas antes que alguém pudesse fazer outro movimento, Clara cortou a tensão com suas palavras. Lucas, você não pode correr. Você sabe do que Rafael é capaz. E foi aí que tudo mudou. Você não entende, Clara, Lucas falou, sua voz baixa. A verdade vem de longe, e não é o que você pensa. O silêncio caótico foi interrompido por uma revelação que parecia poderosa demais para estar ali. Ana sentiu o coração parar por um segundo. Como assim? O que você quer dizer? Ana se virou rapidamente para ele, a frustração e a urgência a dominando. Mas a resposta estava longe de ser a que esperava. Rafael não é um simples criminoso. Ele nunca foi, e eu também não. A revelação foi como um soco. O ar se tornou espesso de repente. A polícia hesitou e houve uma troca de olhares entre os homens. Que diabos você está tentando dizer? Rafael berrou, a palidez em seu rosto se intensificando. Ele estava prestes a ter uma crise. Você está mentindo. Você tinha que estar morto. E eu não me importo mais com você. Lucas gritou, sua voz cortante ecoando na sala. A vida que você me deu não é nada. Você me usou, me treinou como se eu fosse um ladrão qualquer. Foi a primeira vez que Ana percebeu que não era apenas um irmão perdido, mas um homem marcado por um passado sombrio. Os homens de preto ao redor começaram a murmurar entre si, e o policial levantou a arma, a situação crescendo a cada instante. Ameaça confirmada. Todos se afastem. Não, você não entende! Clara gritou, erguendo as mãos em um gesto de paz. Há mais em jogo. O que está acontecendo aqui é apenas a ponta do iceberg. Ana estava perdida. Os sentimentos conflituosos a cercavam. O que está acontecendo, Lucas? O que você sabe? Lucas respirou fundo, apertando os punhos. Rafael e eu não somos apenas inimigos. Ele é meu pai. Aquilo caiu como uma bomba na sala. Ana quase desmaiou. Os olhares se cruzaram. A incredulidade tomou conta. O mundo dela estava de cabeça para baixo novamente. Não pode ser! Rafael se lançou para a frente, apenas para ser contido pelo policial. Isso é impossível! Isso era uma mentira! Não é! É a prova viva do seu passado. Lucas continuou, avançando em direção a Rafael, a fúria pulsando em suas palavras. Você me escondeu a verdade por tanto tempo, mas agora você não pode mais fugir dela. Cada palavra era uma facada, a revelação palpável como um tapa na cara. Ana se viu dividida. Rafael, o homem que sempre amou, e Lucas, um irmão que acreditou estar morto. Não posso acreditar nisso. Ela sentia seu coração na garganta, o sangue fervendo. O que mais você escondeu, Rafael? Eu não fiz isso! Rafael parecia em um estado de choque, mas Ana já não sabia mais em quem confiar. Nesse momento de confusão, uma explosão estrondou lá fora, sacudindo tudo,
A luz piscou e em um segundo o tumulto se transformou em caos total. O vidro se quebrou, os gritos aumentaram e todos se viraram para a fonte do som. Lucas se lançou na frente de Ana, protegendo-a. "Corra!" ele gritou, enquanto Rafael era cercado pelos homens de preto. "É agora ou nunca, Ana." Mas antes que pudesse se mover, o silêncio voltou repentinamente e uma figura surgiu entre as sombras. Era uma mulher, com um olhar sombrio e decidido. Ana reconheceu o rosto imediatamente. "Mãe!" O grito dela ecoou e tudo parou. A mulher se aproximou e Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ela estava ali, viva e bem diante deles. "Não se aproximem!" gritou. Rafael, a expressão de horror em seu rosto. "O que você está fazendo aqui?" "Ana, eu vim para te proteger." As palavras da mãe pareciam um eco distante, mas a tensão era palpável. "O que está acontecendo aqui é mais complicado do que você imagina, e precisamos resolver isso de uma vez por todas." Ana estava em choque. Segredos e revelações se acumulavam como uma tempestade prestes a explodir. A verdade que sempre buscou estava bem diante dela e tudo o que ela havia acreditado estava desmoronando. Com o coração acelerado, ela percebeu que talvez a verdade não fosse apenas sobre Rafael, Lucas ou mesmo seu irmão. Era sobre ela, sobre a família, sobre o que realmente significava amor e traição. Levaria ainda mais tempo para entender a extensão do que estava prestes a ser revelado. O caos estava apenas começando e as linhas entre família e inimigo estavam prestes a se apagar completamente. Ana olhou ao redor, sentindo a dor e a esperança de um futuro incerto. O que mais essa noite fatídica iria revelar? Ana mal conseguia processar o que estava acontecendo. A visão de sua mãe diante dela parecia impossível. A mulher que sempre acreditou estar morta, agora estava viva, e tudo em sua vida parecia desmoronar ao mesmo tempo. "Mãe, como você? Por que você nunca me contou?" "Precisamos falar, Ana. Agora não é hora para perguntas." A voz dela era firme, mas com um tom de desespero que a deixou inquieta. O policial ainda estava em alerta e o homem caído ao lado da porta gemia em um misto de dor e confusão. O caos era palpável. "Escutem!" Lucas gritou, sua possessão súbita chamando a atenção. "Nós temos que sair daqui antes que seja tarde demais." A situação se tornava uma bomba relógio e cada segundo contava. Rafael estava prestes a desmoronar, enquanto Clara olhava em volta, cada vez mais ansiosa. "Você não pode ficar aqui!" Rafael gritou novamente, e Ana sentiu a verdade em sua voz. Ele estava com medo, e esse medo alimentava sombras que se formavam ao redor deles. Era como se toda a sala estivesse se contraindo, cada movimento nervoso, cada respiração espessa. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo poderoso ecoou do lado de fora. A porta da frente foi arrombada e um grupo de homens armados entrou como um furacão. "Desçam todos! Agora!" gritou um deles, e seus olhos eram feito lâminas, penetrantes e frios. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Ana se virou para a mãe,
buscando respostas em seus olhos. Mas antes que pudesse perguntar, os homens começaram a cercá-los. Você está atrasada, Marisa. Tempo é tudo. A voz do homem que estava à frente tinha um tom ameaçador, como se conhecesse tudo sobre eles. Marisa, o mundo de Ana desabou de novo. Você conhece minha mãe? Ela estava paralisada, mal acreditando no que estava acontecendo. Quem são vocês? Estamos aqui para resolver contas antigas, disse o homem, enquanto se aproximava de Marisa com passos firmes, e que sempre estiveram pendentes entre nós. Não, não pode ser, Rafael murmurou, os olhos cheios de terror. Vocês não podem fazer isso. Ele tentou se colocar na frente de Ana, mas ela sentiu que estava perdendo a sanidade. A situação só piorava. Eu não quero que você sofra mais, Ana, Marisa disse, a voz trêmula, mas determinada. Isso é maior do que tudo que você imagina. O tom dela agora era sombrio. E Ana teve um arrepio. Cada revelação era uma nova camada de dor. O que mais você escondeu de mim? Ana gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Como você pôde? Como você pôde me deixar acreditar que estava morta? Mas antes que Marisa pudesse responder, um grito de dor atravessou o ambiente. Era o homem caído. Ele se contorcia. A expressão de sofrimento era agônica. Lucas se moveu rapidamente para ficar ao lado dele. O que aconteceu com você? Rafael, ele me traiu, o homem disse, a voz arrastada. As palavras eram como uma facada no peito de Ana. A traição não parava. Era uma espiral sem fim. Rafael começou a gritar. Sua mente estava em colapso. Você não entende. Dor, com uma expressão tão incrédula, olhou para Ana e disse: Ana, eu sou seu verdadeiro pai. O chão sob seus pés parecia ter desaparecido. A revelação se espalhou como um incêndio. Ana mal pôde respirar. A verdade que abalou sua vida em questão de segundos era devastadora. Tudo o que pensou saber estava agora em ruínas. Ela olhou para Lucas, que estava tão chocado quanto ela. Não, isso não pode ser verdade, Ana disse, as palavras saindo como um sussurro de desespero. As conexões familiares se emaranhavam e o passado, com sua traição e dor, era um labirinto tortuoso e sem saída. Enquanto os homens de preto cercavam a sala, as vozes se misturavam em um som ensurdecedor. Ana estava presa entre quem amava e quem deveria temer. Ela precisava de uma resposta, mas as palavras falhavam. E entre toda a agitação, uma única pergunta persistia em sua mente. Quem realmente está no controle dessa história? Ana estava paralisada, a cabeça girando enquanto tentava entender o turbilhão de revelações. A figura de sua mãe, diante dela, era um choque total. O homem caído, aquele que a havia traído mostrando-se o verdadeiro pai, tudo parecia uma casca de cebola sendo descascada, revelando camadas de dor. O ambiente pulsava com tensão. Esta não é a hora, gritou Rafael, sua voz cheia de desespero. Você não sabe o que está fazendo. Eu sei o que estou fazendo, Rafael. E não sou a única. Marisa respondeu, firme. O olhar de determinação dela fez os homens armados hesitar.
A luz piscava e os sons do caos lá fora estavam cada vez mais próximos. Ana sentia o peito apertar, como se estivesse respirando embaixo d'água. O barulho parecia ensurdecedor, mas dentro dela havia um silêncio profundo. As palavras de Lucas portavam a atmosfera pesada. Precisamos sair. Agora. Com um movimento rápido, ele puxou Ana para longe do tumulto. Ainda olhando para o pai. Você tem que entender, Ana. Este jogo é maior do que você imagina. Eles não vão parar até que tudo seja resolvido. Rafael estava cada vez mais encurralado. Seus olhos estavam cheios de pânico. E pela primeira vez, Ana sentiu um fio de compaixão. Mas isso não tirava a dor que ele causou. A desconfiança agora corria em suas veias. Eu não sou o vilão aqui, ele gritou desesperado. Fiz o que fiz para proteger você, para proteger todos nós. Proteger de quê? De quem? Ana respondeu, cada palavra uma arma, cada sílaba uma parede entre eles. Clara se aproximou, as mãos levantadas em sinal de paz. Embora a tensão fosse palpável. Lucas, vai ser difícil, mas você precisa se preparar. A verdade é que vocês estão todos envolvidos na mesma teia de mentiras. Não podemos deixar que isso nos separe mais. Mesmo que doa, Clara disse, os olhos fixos em cada um deles. Então, com um grito de guerra, Lucas avançou. Vamos nos unir. Não vamos deixar que esse passado nos destrua. Vamos. Juntos. O momento era intenso e Ana sentiu um calor se espalhar por seu corpo. A coragem que outrora parecia tão distante, agora estava ali, pulsando dentro dela. As luzes começaram a piscar e, de repente, mais homens armados invadiram o espaço. A cena se transformou em um frenesi de gritos, empurrões e ameaças. Ana pegou na mão de Lucas e juntos procuraram uma saída. Nós não podemos deixar isso terminar assim. Mas a situação estava muito fora de controle. E o barulho ensurdecedor a deixava tonta. Rafael, agora perdido em um mar de sequestros e sentenças, olhou para Ana com desespero. Eu farei o que for preciso para proteger você, mesmo que isso signifique enfrentar a verdade. Ana hesitou, o peso das palavras voando em sua cabeça. Cada um deles tinha suas verdades, mas e os erros? E as escolhas? O que vinha a seguir? Uma única verdade pulsava dentro dela. A família é feita de laços, mesmo que entrelaçados por segredos. A tensão aumentava, e enquanto os gritos ecoavam pelo ambiente, Ana teve um lampejo. Se unirmos nossas forças, podemos enfrentar isso. Vamos juntos. Lucas assentiu, a determinação nos olhos se refletindo em sua expressão. É agora ou nunca. E poderia ser dolorosa, mas era o caminho para a liberdade. Então, em meio ao caos, enquanto as luzes piscavam e os sons misturavam-se numa sinfonia de tensão e expectativa, Ana sabia que aquele momento era crucial. Que acontecerá a seguir? A história só estava começando. Não se esqueça, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Escreva "Eu quero" nos comentários para nos contar sua reação e teorias
sobre este desfecho incrível e esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a nos manter vivos. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Não espere nem mais um segundo. Faça parte desta comunidade e mostre seu apoio.